Quando o Pedro nasceu, eu tinha expectativa zero de amamentar, zero. Porque acho que a coisa que mais falta, e a maioria dos casos de insucesso da amamentação, vem por conta dessa falta de apoio e dessa falta de confiança. Os meus 2 filhos nunca pegaram mamadeira nem para água, nem para suco. E colocava aqui, ó, no bico do peito, o outro lado da sondinha. Então o Pedro sugava o meu peito, sugava a sonda junto, ele me ajudava a produzir, né, André? Conhecimento, se a gente não sair um pouco disso e falar assim, tem que seguir meu instinto também. Que eu acho que muita mãe perde isso de seguir o instinto. Andréia, você acha que existe mãe sem culpa? Mãe sem culpa nenhuma não existe mesmo. Nasce a mãe, nasce a culpa junto. E o tribunal? E o tribunal, isso que é o pior, né? O tribunal de todo mundo ali dando um palpite, firme, né? E julgando se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Mas eu acho que a partir do momento que você também consegue entender que você está sendo a melhor mãe que você pode ser, que você consegue ser, e você esquece também um pouquinho dos manuais do que fazer, mas segue um pouco mais do seu coração, do que é melhor para o seu filho, porque eu acho que cada um sabe, a mãe sabe o que é melhor para o filho dela. Então quando ela começa a seguir um pouquinho o coração e esquecer um pouquinho de teoria, eu acho que ajuda muito essa culpa a diminuir e fortalecer como eu sou o que eu posso. Então vamos amenizar essa culpa e ficar mais leve essa maternidade, não ser um peso, mas uma coisa gostosa e feliz, né? O que você acha, Marialice? Existe mãe sem culpa? Não existe mãe sem culpa e acho que é uma culpa que demora muito a se resolver. Eu acho que a gente só consegue ter a perspectiva dessa culpa com distanciamento. Eu acho que muito dessa culpa vem mesmo dessa coisa da gente vir com uma teoria do que é ser uma boa mãe. Do que deveria ser. A gente não se conhece como mãe e é um aprendizado que vai acontecendo também com o teu filho, e juntar o que você é com o que o teu filho precisa demora. E aí vem a culpa disso. No meu caso, o pior da culpa é o que ela faz você fazer de pior em todos os sentidos, né? No meu caso, por exemplo, minha culpa maior é a amamentação. Eu fiz cirurgia numa época em que se cortavam muitos ductos mamários. Todo mundo falava pra mim, você vai ter filho, você não vai amamentar, você não vai conseguir amamentar. Eu ouvi isso de profissionais, de obstetras, de pediatras, de todo tipo de profissional e amigos, né? Então, na minha cabeça, eu não ia amamentar. Só que eu me culpava muito antes do Pedro nascer, porque eu falava assim, gente, mas é um absurdo hoje em dia, né, que a gente fala tanto de amamentação, a gente fala tanto de peito, né, de amamentar na rua, de toda essa mudança que existe. Eu passei a gravidez inteira já me sentindo super culpada por ter feito a cirurgia. Quando o Pedro nasceu, eu tinha expectativa zero de amamentar, zero. Na maternidade foi aquela coisa, né, básica de que eu acho que a maioria das maternidades não tem preparo ainda para lidar com a amamentação e para lidar com a mãe, que tá tensa. E o Pedro tinha preguiça de mamar. Eu achava que não ia amamentar mesmo, então eu deixei ele tomar o leite artificial lá na maternidade, todas as mamadas. Eu tentei acho que 2 vezes. Só que eu cheguei em casa, o meu peito empedrou. E aí eu liguei pra uma amiga e falei assim, vem aqui em casa, porque tem alguma coisa super estranha acontecendo, e era final de semana, né? Ela veio e falou assim, amiga, a coisa estranha é leite, né? Seu peito tá cheio de leite. E ela me ensinou a fazer algumas massagens, algumas coisas pra liberar. Só que eu ainda assim, não tem como ser leite. Eu tô com algum problema super grave, porque eu não vou amamentar. E aí ela falou assim, então, você tá fazendo, né? E foi quando eu conheci a Andréia. A Andréia foi a pessoa que veio aqui em casa e resolveu essa minha culpa. Que bom. A Andréia é fonoaudióloga e ela é especializada em amamentação. E eu chamei ela muito na humildade, né? Eu falei, eu só queria amamentar pelo menos uma vez, ou 1 dia, 2 dias. Você pode me ajudar? E aí ela veio. Aí, agora você, como que foi? Eu fui ser mãe depois de muito tempo já de trabalhar com amamentação. Então, assim, eu tinha muito conhecimento técnico, né? Mas
amamentar mesmo, eu fui amamentar agora há pouco tempo. Imagina, eu já trabalhava muito tempo com amamentação. Então eu tinha uma expectativa, assim. O conhecimento ajuda, assim, a gente ter informação, ajuda a gente ter muita confiança. Eu nunca duvidei da minha capacidade de que eu ia conseguir amamentar meu filho. Era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Não, imagina, eu trabalho com amamentação. Eu tenho que... Amamentação, mas não era uma coisa que também não me fez sofrer, de achar, e se eu tiver alguma dificuldade, como vai ser? Confiava que ia dar certo, né? Eu acho que isso faz muita diferença na vida da mulher, que eu acho que é a coisa que mais falta, e a maioria dos casos de insucesso da amamentação vem por conta dessa falta de apoio e dessa falta de confiança. Aí o que aconteceu? Eu vou contar até essa história do começo da amamentação, né? Imagina, eu trabalho com amamentação, como é que pode, né? Não posso nem pensar na ideia de dar leite artificial pro meu filho. Aí o menino nasceu. Ninguém pode ver, Ninguém pode ver, né? 4,2 kg. Primeiro dia de amamentação foi tudo bem. Pegou, mamou bonitinho, neném tava calmo, não senti dor. Foi ótimo o primeiro dia. Segundo dia de amamentação, o menino acordou pro mundo morrendo de fome. Morrendo de fome. Grudava no peito, soltava, brigava, mordia. Tava irritado. Tava assim naquela fase que era colostro, saía leite, né? Eu tava vendo, né? Mas tava tudo dentro do normal, viu? Sabendo, meu conhecimento tá tudo dentro do que é esperado pro segundo dia de vida, né? Não desceu leite ainda. A sua técnica Né? sabia. Tava assim, né? Minha cabeça sabia. Só que o menino tava desesperado e começou a machucar muito minha mama. Aí o que eu falei? Gente, não dá, não tô aguentando. Então assim, eu esqueci, né? Falei, deixa eu ser mãe, deixa eu seguir meu coração. Que eu acho que isso que às vezes, muitas vezes, o conhecimento, se a gente não sair um pouco disso e falar assim, tem que seguir meu instinto também. Que eu acho que muita mãe perde isso, de seguir o instinto. E aquela hora meu coração disse, olha, seu peito tá doendo, a hora que descer o leite, você não vai nem conseguir colocar o menino no peito porque tá tão machucado, você não tá conseguindo descansar, você tá morrendo de dor, né? Tinha feito uma cesárea, ele nasceu 42 semanas, tava super dolorida. Eu falei, olha, dá o leite pro menino agora, acalma a criança, deixa o bebê dormir, você descansa. Acalma a mãe. Mas eu tinha plena convicção que aquilo não ia atrapalhar a minha amamentação, eu tinha muita segurança. Então eu acho que dei na maternidade umas 3 vezes, fui pra casa, ajudou, né? Eu entendia que aquilo era uma ajuda. Aquilo não põe em risco a minha amamentação, meu processo. Aí fui pra casa, o leite desceu e foi uma semana, resolveu o problema, tava ótimo, amamentei exclusivamente. Mas eu acho que fez diferença por ter informação e conhecimento. Mas foi uma coisa que podia me gerar uma culpa grande. Como que eu dei leite pro meu filho, eu que trabalho com amamentação? Era um problema pra mim, eu tinha até meio assim, será que eu conto pras pessoas? É que as pessoas né? Se eu vou ser julgada, elas te cobram Isso, né? existe julgamento. Um julgamento, como é que eu... Mas eu falei, vou seguir o que eu tô sentindo, meu instinto, né? E tanto é que não atrapalhou. Assim, no meu caso, foi super bem, uma amamentação bem sucedida, ele vai fazer 3 anos agora. Eu acho que quando a gente deixa o coração Tem que falar, eu acho. tem que Tem falar. tanta regra, e hoje em dia cada vez mais a maternidade é tão cheia de regras pra você fazer, que as mães ficam o tempo inteiro, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, e não escuta o que tá sentindo. Às vezes eu acho que quanto mais informação a gente tem, em alguns casos atrapalha. Em tudo. Até porque você pega informação de tanto lugar, não é às vezes a E cada informação que vai experiência te é uma ajudar. experiência. Cada Tipo, você experiência foi individual. assim, cada pessoa é diferente. Entender a sua história e aceitar a sua história, né? Quando você teve filho, foi bem uma transição, né? Muito. Da sociedade. Totalmente. Eu tive brasileira. filho na década de 80. É porque ninguém mamava quase. Ninguém quase mamava. Eu nunca mamei. Né? Pois é, Nunca então. mamei. É aquela, eu digo sempre isso, que foi a transição da ditadura da mamadeira para a ditadura da amamentação. Era romper com a mamadeira e você tinha que amamentar. Mas o ter que amamentar naquela época era um pouco diferente de hoje, em que existe tanto mais informação dos benefícios, das técnicas. Então, qual era a grande dificuldade? Além de ser um período bastante incerto para a mãe, da capacidade dela nutrir o seu filho, tinha uma pressão social de entuxa mamadeira, as avós principalmente, família, que viam nisso a possibilidade de conviver com a criança, enquanto você está amamentando, você não pode deixar na casa da avó. Então o menor... Isso acontece não. Existe, mas você imagina na minha época, era assim, ele não está engordando. Eu tinha uma grávida... Tá com fome, tudo era isso. Chorou é fome. Sim. O meu filho foi prematuro, ele nasceu com 2,2 kg e o pediatra me disse, eu vou dar mamadeira, porque senão ele não sai da maternidade. E você vai amamentar em casa, porque eu não posso deixar ele baixar o peso. E foi o que a gente fez. E, bom, amamentei até os 9 meses, não tive nenhum problema, foi uma experiência extremamente boa, eu tenho ótimas lembranças. Eu acho que nessa questão da amamentação, eu sempre acho que a gente tem que ter 3 coisas em mente. Não ter culpa, porque a amamentação, o aleitamento, eu gosto de chamar, é o que gera amor. Se é do peito ou se é uma mamadeira bem dada, é aquele amor que nutre o filho.
Segundo, você tem que ter uma confiança absurda no teu pediatra. Se você tem alguma profissionais. dúvida daquilo, não tá certo. E o terceiro é de realmente ser um prazer para você e não uma responsabilidade. Então, se você consegue essas 3 coisas, o aleitamento vai ser bem sucedido. Quando eu comecei a fazer o trabalho com a Andréia, né, a gente brincava, eu brincava bastante, que eu falava que era a gente fez um esquema alcoólatras anônimos da amamentação. O que eu fiz, né? A Andréia me ensinou uma técnica que chama relactação. Então, toda vez que o Pedro mamava, a gente usava, tem até uma aqui pra gente fazer a gente vai fazer uma demonstração. O que acontecia, né? O Pedro mamava e eu, na verdade, como ele mamava pouco do meu leite, eu acabava produzindo menos, né, leite do que ele precisava, então a gente utilizava um leite artificial, né? E aí o que a gente fazia? A gente utilizava relactação em todas as mamadas, né? Eu colocava aqui um lado dessa sondinha uretral dentro de um copo de leite, né? E colocava aqui, ó, no bico do peito, o outro lado da sondinha. Então o Pedro sugava o meu peito, sugava a sonda junto, ele me ajudava a produzir, né, André? E não tinha confusão de bicos de abandonar o peito porque tá usando a mamadeira. Então, E aí, dessa forma, acho que aumentou a minha produção e aumentou a minha segurança, porque eu ficava assim, alguma coisa ele tá mamando, né? Só que isso, eu lembro das pessoas virem me visitar, no começo eu sentia muita vergonha de fazer a relactação com alguém vindo, alguém aqui em casa. E aí as pessoas ficavam me olhando com um olhar assim meio de uma mistura de dó, achando uma coisa meio aberração, até eu colocar uma sonda uretral no menino para ele mamar. E algumas pessoas falavam, Carol, mas você não acha melhor desistir? Dá logo uma mamadeira, para com isso. E eu, por causa daquela minha culpa, né, de sempre achar que eu nunca ia amamentar, mas de achar que aquilo era importante pra mim, eu falei, não, eu vou tentar, eu vou só um pouquinho. Aí eu comprava essa sonda, ela vem num pacote com 100, né? 50, 100. E você descarta todas? Eu A descartava. cada mamada você... Depende, né? Tem gente que tem gente que não utiliza, mas você pode descartar, é mais prático, né? Aí eu pensava assim, eu prefiro fazer isso e jogar tudo fora. Mas tem também uns sistemas, né? Tem gente que usa uns outros sistemas, né, André? Tem várias maneiras de fazer relactação. Esse foi o que eu me adaptei. E era super engraçado, porque ele é trabalhoso, né? Você tem que fazer o leite artificial, traz a sonda, corta a sonda, esteriliza, Encaixa. não sei o que, encaixa. Ele tem que pegar, abocanhar a Abocanhar. boca, o peito e sonda. E a sonda... Às vezes ela sai, escapa no meio, você tem que estar desperta, né? Então, a princípio, era super trabalhoso. Depois eu fazia de madrugada dormindo. Sozinha, Sozinha, ninguém me começou a ajudava. precisar de 4 mãos ali, No né? começo era assim, ela segurava o leite, eu segurava o Pedro, você punha a sonda, era uma coisa Cada louca. mãe desenvolve uma técnica que você vai ver, elas estão fazendo a maior naturalidade, sozinhas, sem ajuda. Então eu falo, o princípio é trabalhoso, mas você vai pegar um jeito, forma sua de fazer, sua, né? Porque cada um vai desenvolver a sua técnica, né? Você fala o básico lá e você vejo que cada mãe que eu atendo, cada uma desenvolve um jeito diferente. De costas, de fazer. cabeça pra baixo. Quando você tá fazendo isso, né, quando você usa algum método que não é, né, a mama e pronto, você fica com vergonha, né? Você fica sem jeito. E eu lembro que às vezes eu viajei uma vez, relactando ainda, e eu ficava, nossa, mas lá na minha casa eu tenho a minha mesinha, que eu já tô acostumada, já sei que ela fica desse lado. Eu chegava nos lugares, eu ficava desesperada, eu não conseguia raciocinar como fazer a coisa funcionar. Esquematizar. E aí uma vez eu queria ir num festival de jazz na Vila Madalena de qualquer jeito e eu sabia que ia chegar a hora do Pedro mamar. E foi a minha libertação, assim, eu fiz relactação no meio da Vila Madalena, sentada numa cadeira de praia e pronto. Daquele dia em diante eu falei, gente, eu não vou fazer só mais um pouquinho, eu vou fazer até o dia que ele quiser. E foram 9 meses do Pedro mamando 6 vezes, 7 vezes por dia dessa forma. No começo, eu lembro de pensar exatamente isso. Nossa, por que eu tô fazendo tudo isso? Que confusão, né? Tem que ter um equipamento todo. Vou dar uma mamadeira pra ele. E não tinha problema nenhum. Só que depois aquilo foi virando um momento que eu acho que era o meu único momento sozinha com ele. Aí você fala que as mães, né? Que as avós querem dar a mamadeira, porque elas também precisam desse. Só que comigo foi ao contrário. Eu falava, gente, isso é a única hora que só eu posso resolver. Ninguém mais pode fazer isso por mim. Então eu continuei. Até o dia que o Pedro não pegava a sonda, virou, só que ele ainda não segurava objetos, né? E ele ficou olhando pra mamadeira que tava aqui nessa mesinha, com o copinho, né? Aí naquele dia eu falei, gente, ele não tá mais afim. Quem quer sou eu.
tá tudo bem. Os meus 2 filhos nunca pegaram mamadeira nem para água, nem para suco. Nunca. Então começava suquinho de laranja, era na colherzinha. Quando eles começaram, era já no copinho. Eles nunca botaram mamadeira. A única vez foi um dia que eu precisei sair e a minha mãe não esperou a hora da mamada, entuchou uma mamadeira e deu, e o menino vomitou a alma e ela ficou desesperada, né? Então eu acho que alguns, assim, não me custou fazer isso. Eu acho radical hoje. Hoje eu acho que eu teria acostumado, até para uma emergência que você não sabe se vai ter, e que o menino poderia precisar de uma mamadeira e nem sabia o mecanismo de nada, né? Então eu acho que tudo que é radical é complicado. Nessa época foi bem assim com a amamentação eu falei, eu vou fazendo até o limite do que for prazeroso, é bem isso. Quando chegou uma hora que eu falei, gente, ele não tá mais afim, aí eu vou ficar, sabe, cortando sonda, fazendo coisa sem necessidade. E aí eu parei. É porque tem que ser prazeroso, né? O que eu falo pra mas no começo, muitas vezes, com a maioria das mulheres, não é prazeroso nos primeiros dias. Não. Você tá aprendendo, você nunca amamentou. É um aprendizado seu e do nunca bebê. Mamou, né? Sem dúvida. E machuca mesmo. No começo, às vezes machuca, às vezes é difícil. Então tem uma fase de adaptação, de conhecimento de você com o seu neném. Então às vezes esse começo, para algumas mulheres, para algumas mais fácil, para outras um pouco mais difícil. Mas chega uma hora que fica gostoso e é pra ser, porque não dá pra ser uma amamentação dolorosa. Isso assim, é doído. né? Então vira uma hora que tem uma hora que chega. Cortar a amamentação é doída. Fica gostoso, você curte, é gostoso de estar ali junto com o bebê, não dói mais, né? Não fica doendo. Não é normal ficar doendo, né? Se tá doendo, tem alguma coisa que tá errada com a técnica. Mas hoje, quando eu vejo assim, vocês tendo filhos nessa geração, diferente da minha, eu acho que tudo que se aprendeu e desenvolveu dos benefícios reais da amamentação e técnicas que estão disponíveis para ajudar, aí é de cada uma, de você querer fazer isso ou não. E aí tudo que é consciente e é tomada a decisão sobre esse prisma, consciente, é bom para os dois, né? Mas hoje o que eu vejo de técnicas e de coisas ajuda, disponíveis, de ajuda, porque na minha época, se você não conseguia amamentar nessa transição, você era pior das criaturas. E não tinha auxílio tão fácil. Mas eu acho que isso que não tinha nem o auxílio, você tinha jogado sozinha, contra, você tinha que se virar sozinha, dar conta de uma coisa que você nem tinha muito apoio. Mas eu acho que até hoje, André, você não acha? Eu ainda sinto. Por exemplo, eu lembro quando eu fazia relactação, tinha gente que vinha aqui na hora das mamadas e que nunca tinha ouvido falar. E eu hoje sou uma pessoa que eu divulgo mesmo, eu botava foto, eu filmava, botava vídeo no meu Facebook, porque eu acho super importante mostrar opções. Eu acho assim, eu respeito muito assim, não estou a fim de amamentar. Ponto. Pela razão. Quero voltar a trabalhar e botar mamadeira. É uma escolha, né? Eu acho uma transição mais suave para voltar ao trabalho. Mas o que eu acho sofrido é você ver uma pessoa, num caso como eu, por exemplo, eu era afim, mas eu tinha certeza que não ia dar certo. E por muita sorte eu conheci uma profissional que podia me ajudar, entendeu? Mas hoje eu acho que falta isso. Acho que falta isso na maternidade, falta você chegar, entendeu? Para ter um filho, por exemplo, e saber dessas opções, né? Eu acho que uma pessoa profissional, sabe, que tem formação para te ajudar, como eu tive você, entendeu? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu acho que no pré-natal você devia se apresentar. Isso é o que eu acho, né? eu acho. Porque muitas pessoas desistem de amamentar por falta mesmo de apoio profissional, de apoio de outras pessoas. Às vezes, por exemplo, a técnica que a Carol usou, tem gente que precisa usar só num tempo, né? Até conseguir estabelecer uma amamentação hoje em dia você usa um determinado tempo. No caso dela não foi o tempo todo, mas tem gente que usa pouco. Então tem várias formas e mais, de você poder que é uma ajuda muito manter grande que a gente está falando, que essa rede que você está falando. A rede social hoje possibilita essa integração e esse conhecimento de técnicas que na minha época não existia. De você buscar. Né? Então você tem apoio, você tem incentivo, você tem mães que você nem conhece e que te dão dicas. Então isso tudo contribui positivamente. Né? Grupo de mães para mães, né? Uma ajudando a outra. Maternidade Uma tá com recém-nascido, a outra tá com um bebezinho maior, já passou por tudo aquilo, então ela já viveu aquilo, ela vai ter toda uma história para contar para aquela mãe que tá começando. Então é isso que, para mim, mais do que técnica, o sucesso da amamentação tá na confiança e na rede de apoio. Ter mulheres, acreditar pessoas, que é necessário, apoio, saber que é capaz, confiar na ajuda do teu pediatra ou do profissional e estabelecer esse vínculo com o neném, de ser aquele horário entre vocês e aquilo ser um prazer.
É isso, a amamentação é isso. Se eu puder dar uma dica sobre a amamentação, é a seguinte: enquanto você ainda está grávida, procure uma profissional especializada em amamentação, gente. Essa é a pessoa que vai resolver essa culpa antes dela começar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e continuar ouvindo as nossas dicas. No meu passado não me condena. Eu acho que eu tive uma experiência bastante prazerosa na amamentação, acho que ela foi muito bem sucedida. Eu tive um bom pediatra que me orientou, apesar de tudo e todos. Eu não teria feito nada diferente em relação à amamentação, nada.